Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Boa noite. Deus venha abençoar a gente essa noite. Levanta a tua mão bem alto aqui. Levanta a tua mão, vamos orar. Ó Pai, obrigado por esses louvores que vandoaram do fundo do coração desses ministros, ó Pai. Que nesta noite o Senhor venha continuar falando como o Senhor começou a falar através dos louvores. Venha transformar a nossa mente, venha transformar o nosso coração. Que nessa noite seja o Senhor falando através de nós, ó Pai. Que todo aquele que tem sede, fome de justiça, fome da Tua palavra, hoje seja saciado em nome de Jesus, para a honra e para a Tua glória. Repreendo tudo aquilo no meio de Ti, ó Pai, que Jesus seja o centro deste culto, como ele tem sido nesses dias. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Pega a sua Bíblia, abra ela em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12. Atos, capítulo de número 4, versículo 12. Todos acharam? Quem não achou vai estar no telão. A palavra do Senhor nos fala assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dando entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Vamos ler novamente para gravar no nosso coração. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Você pode se assentar. Gente, irmão, quero pedir desculpa aos irmãos pelo atraso. Hoje estávamos em função de mudança lá em casa, aí nos perdemos um pouco no horário. Essa palavra, ela já vinha há muito tempo falando ao meu coração e nunca ministrei ela como hoje vai ser falado, mas ela veio ao meu coração a partir da segunda-feira, quando o pastor aqui já nos colocou para esse domingo estar ministrando. Na segunda-feira Deus já começou a falar comigo através do devocional. E se eu colocasse um nome para essa palavra, se colocasse um tema, ela seria o nome que está sobre todo nome, Jesus Cristo. Se pararmos para analisarmos aqueles que têm vindo aos cultos regularmente, nós começamos o ano, o pastor Siri falou sobre a voz, que voz nós temos ouvido. Depois, pastor Celi, foi isso que eu falei? Não? Tá na benção. Pastor Celi falou sobre que a voz que ouvimos, que voz está sendo, que nós estamos escutando, que voz está guiando o nosso coração. No outro domingo o pastor Marcos falou sobre o quê? Sobre morte, sobre vida, sobre Lázaro, sobre a pedra. E hoje eu quero continuar nesse espírito que o Senhor tem colocado nos nossos corações de Jesus. Vocês têm parado para analisar que nos últimos tempos nunca houve um nome tão falado, o nome de Jesus? Tirando os altares que não estão sendo levantados para Jesus nesse Brasil, mas realmente aqueles altares que estão se levantando para falar e comunicar a uma nação, estão falando apenas sobre apenas um nome: Jesus. Os louvores que os ministros estão criando nos seus quartos, nos carros, em momentos de devocional, em madrugadas, estão criando e estão compondo canções apenas para um nome: Jesus Cristo. Se for parar para analisar, isso não deveria ser sempre assim? E nessa noite que eu quero falar com vocês é exatamente sobre isso, sobre o nome de Jesus, aquele que traz uma cura, aquele que traz uma libertação, ele traz uma reconstrução de vida, ele traz literalmente um novo estilo de pensar, um novo modo de falar. Quando Jesus entra na nossa vida, nós nunca mais vamos ser os mesmos.
Ele nunca tira a nossa essência. Preste atenção, Ele não tira a nossa essência de quem nós somos e para que fomos criados. Ele preenche o nosso ser e começa a assistir na nossa vida. Porque vocês acham que tantos ministros estão pregadores e conseguem ministrar, conseguem pregar, mas não têm uma vida com Deus? Porque eles já foram chamados e Deus já deu um dom para eles específico. Mas no momento que eles foram pegos por Jesus por dentro, algo real, eles nunca mais vão ser os mesmos. E pode ter certeza, eles vão mudar os seus hábitos. E o que Jesus faz na nossa vida é exatamente isso. Ele muda os nossos hábitos. O que a gente vai ler hoje aqui, e eu comecei com essa palavra, mas a gente vai caminhar um pouquinho aqui em Atos capítulo 3, versículo 1 ao 9. Eu quero decorrer um pouco, fala sobre um coxo que estava sentado ao templo. E ali passava muitos sacerdotes, muitos levitas, muitos homens da casa do Senhor, e davam esmolas para aquele homem. Hoje é o que nós estamos vivendo. Nós estamos dando algo para as pessoas, mas não estamos cuidando da sua alma, não estamos cuidando do seu espírito. E a igreja foi chamada não apenas para dar o pão, ela veio para salvar a alma. Por isso que hoje aqui, nesse ambiente onde o pastor tem nos conduzido, se você parar para analisar, ele tem falado muito sobre isso. Sobre restauração de vidas, sobre ir, pregar o evangelho. Então aqui ele vê uma história de um coxo, e no versículo 1, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, a qual todos os dias punha a porta do templo chamado Formosa para pedir esmolas aos que entravam. E vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber algo em troca. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de quem? Em nome de quem? Não foi em nome de Pedro, não foi em nome de João, não foi em nome de Moisés, foi em nome de Jesus. O que ele falou? Em nome de Jesus, o Nazareno. Nazaré, levanta-te e anda. Uma coisa que eu tenho entendido um pouco do evangelho nesses anos é que Deus tem chamado os improváveis a se tornar prováveis. Tem chamado os fracos, que ninguém quer, se tornar os fortes. Onde aqueles que dizem: você não vai ser nada, você nunca vai tocar, você nunca vai ministrar, você nunca vai ser um homem que vão escutar a tua voz. Esse sim é que Deus está levantando. Os pequenos. Foi apenas um pequeno que destruiu todos os inimigos de Israel. Quem era esse homem? Davi. Moisés, o homem que não sabia falar direito, o maior líder de Israel e até hoje adorado. É errado, mas ainda assim é adorado por muitos em Israel, por sendo o homem mais importante do judaísmo. Falava face a face com Deus. Um homem que era assassino. Os 37 valentes de Davi eram da onde? Eram os melhores guerreiros de Israel que tinham das tribos? Não. Eram os homens das cavernas. Eram os homens que ninguém queria. Esses eram os 37 de Davi. Então isso que eu entendo é que nesta noite você acha que você não é nada, que você não é ninguém, e ainda tem um espírito de inferioridade que o inimigo tem lançado no meio do corpo da igreja. Eu tenho uma coisa para te dizer. Jesus, ele transforma um homem brabo como Pedro a um homem em pilar da igreja dele. Ele torna o irmão dele, o que mais duvidava do seu ministério, um homem intercessório pela igreja. Ele transforma em um João, chamado filho do trovão, brabo, que queria queimar uma cidade porque não recebeu Jesus. Transforma um homem que falava assim: meus amados irmãos. Amém? Pedro só foi o cara que começou a igreja.
Tiago foi o cara que morreu por ela. E João foi o cara que veio para anunciar que Jesus, ele estava vindo. Há muitas ainda controvérsias na Bíblia, mas se você ler os evangelhos, você vai perceber algumas coisas interessantes. E uma delas era que João era o cara mais chegado de Jesus. Ele era o amigo mais próximo dele. Apesar que existiam três, Pedro, Tiago, João era o cara mais próximo de Jesus. Diz que João se deitava no colo de Jesus. Mal sabia ele a missão que Jesus ia dar para ele, o improvável. Então, quando ele fala que levanta-te, anda, e tomou pela mão direita, no versículo 7, levantou e os seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando, louvando a Deus, e todo o povo viu andar e louvaram ao Senhor. Depois ali no versículo 15, eles são levados para ser interrogados. E no versículo 15 ao 16, é muito grande o discurso dele, mas eu vou tentar resumir ele, senão a gente vai longe aqui. Ele fala assim, sobre aqueles que estão tentando acusar Pedro e João de estarem fazendo milagres. Ele disse assim: matastes o príncipe da vida. Quem? Jesus, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Pedro, Tiago, João e todos os outros discípulos, eles não ficaram 3 anos com Jesus para se tornarem famosos. Eles não ficaram 3 anos com Jesus, ouviram um morto levantar, viram um cego ver, viram um coxo levantar, viram uma figueira que era infrutífera voltar a dar frutos. Ele não viu Jesus caminhar sobre as águas para se tornarem famosos. Eles andaram com Jesus para perder a sua vida e dar a sua vida por Ele, e se tornarem testemunhas daquilo que estavam vendo. Então, quando Ele fala para eles: o príncipe que vocês mataram, o príncipe que vocês disseram que era errado, o homem que vocês mataram na cruz e trocaram por um assassino, Ele fala ali no versículo 16: e pela fé do seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes, e conheceis a fé, e que por ele deu a este, na presença de todos nós, esta saúde, perfeita saúde. Por causa de apenas um nome, esse homem foi curado. Por causa apenas de um nome, de uma pronúncia de uma palavra, esse homem voltou a andar. Vamos correr mais um pouco. Então nós somos testemunhas dele, nós somos chamados para sustentar o seu testemunho, somos chamados para sustentar aquilo que nós temos visto, que nós temos ouvido do Senhor. Então, quando a gente fala cada vez mais de fé e de esperança, isso se transforma não apenas em um indivíduo, não apenas em um, mas sim numa unidade, numa comunidade. Porque quem alimenta a nossa fé? Claro, primeiramente Jesus Cristo. Mas quem nos fortifica? Quem nos edifica aqui neste mundo que jaz maligno? Os nossos irmãos. Quantos e quantos nós ouvimos histórias de homens de fé do nosso tempo e não sentiram vontade? Se ele conseguiu, eu posso fazer também. E a sua fé foi alimentada. Aquele filme que vimos aqui várias vezes já, acho que vimos umas 2 vezes, Quarto de Guerra. Ô Jesus, aquela mulher de oração, quando ela entrava no seu quarto, ela orava ao Senhor e tinha um tete-a-tete com Ele, conversava com Ele. Quando o homem foi tentar assaltar, se é outro, já pega, dá um chute na arma, dá um box, ou já pega um porte de arma e diz: a minha arma é o meu defensor, e já mata o ladrão. O que ela fez? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, você pode ter porte de arma, você pode ter metralhadora, você pode ter o que você quiser, mas se Deus falou aquele dia, o dia da sua morte, você vai morrer. Porque apenas o nome de Jesus é o que salva.
É o nome de Jesus que liberta. É o nome de Jesus que te livra da morte. É o nome de Jesus que reconstrói o caminho que o homem disse que não ia ser caminhado. Então o nome de Jesus tem que ser adorado. No versículo 19, ainda capítulo 3. Vamos acompanhando aí. Eu quero falar aqui um pouco. Ele fala. O que ele fala? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E enviou ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, a qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Eu vi uma frase no Face, ela é meio forte, mas a palavra original é única: arrependei-vos e convertei-vos. E a palavra que infelizmente alguns estão ministrando hoje é mais amor, menos julgamento. Mais amor, mais amor, mais amor, mais amor. Mas esquece do princípio das coisas. A primeira coisa que o Espírito Santo faz, não o homem, o Espírito Santo faz, nos convence do pecado. Nos convence que nós somos meros homens. Segundo, o que ele faz? Ele nos ensina quem é Jesus, quem ele é. Aí que a igreja entra, através da palavra, através do ensino, dia a dia. Terceiro, o que ele faz? Ele começa a desenvolver a tua identidade nele. Quarto passo, o que ele faz? Ele te prepara. Te prepara. Quando você vai na salinha do pastor e fala, ó, tá errado, vamos voltar. Ó, tem que ficar um pouco no banco. Vai ler a palavra, vem na escola dominical. Acontece várias coisas na sua vida, o deserto, preparação. Quinto passo, o que ele faz? Ele te envia. E tudo isso em apenas um nome, que está sobre todo nome, que está sentado à destra de Deus: Jesus Cristo, Emanuel, o Deus conosco, o Yeshua, o amado da nossa alma, aquele que não poupou a sua própria vida, aquele que disse assim, eu estou só parafraseando, não está escrito na Bíblia, mas aquele que olhou para Deus e falou, eu morro por eles. Mas Deus também, na sua infinita bondade, olhou para ele, tu vai morrer mesmo. Quase falou assim, isso era o início de tudo. Eu resolvi que tu ia morrer lá no princípio, quando Adão e Eva pecaram. Lembra, filho? Lembro, foi lá que eu disse que você ia morrer nesse tempo. Gente, eu não sei vocês, mas nesses dias tem passado por algumas lutas, tem passado por tempestades grandes. E Deus tem falado que precisamos ter um encontro com Ele cada vez mais. Sabe essa música que a gente tem cantado aqui muitas vezes, querem conhecer Jesus? Essa música não é no início da conversão. Essa música é do início, no meio e no fim. Porque nós nunca vamos conhecer Jesus por completo. Só vamos conhecer Ele por completo na glória, queridos. Porque Ele diz que vai nos aperfeiçoar até a vinda dEle. Então fique tranquilo. Aprenda cada vez mais, como nós temos aprendido também, que nós temos que passar pelo processo. Temos que passar, às vezes, por situações constrangedoras. Temos que nos reter para que a glória dele venha. Temos que nos humilharmos para que ele seja exaltado. Temos que servir uns aos outros, porque ele disse que ia ser assim. Em João 14,6 ele falou o quê? Em João 14,6 ele fala, eu sou o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele não falou Deus, ele falou Pai. Então, Jesus,
Ele quer apresentar para você nessa noite aquele nome que está sobre todo nome, porque Ele andou e falou e comunicou aos seus discípulos e continua falando com você nesta noite, vai continuar falando com você até o fim da vida dele. Mas Ele te disse, uma das frases que Jesus falou, e quase que Ele fala claramente, é: o meu segredo do meu ministério bem sucedido é porque eu tenho intimidade com meu Pai. Perceberam que na Bíblia o tempo todo, quando vai acontecer o grande milagre, Ele está no monte orando? Perceberam que na Bíblia, quando Ele vai ressuscitar alguém, quando vai enfrentar algo no outro dia, Ele está no monte orando? Ele se repartia dos outros e ia lá? Tem intimidade? Como que eu confesso a vocês ainda que eu li a Bíblia, continuo lendo, estou aprendendo, mas eu não consegui achar ainda palavras certas para conseguir descrever o que Ele fez na cruz. Não consegui. Porque o que Ele fez naquela cruz, o que Ele continua fazendo sobre nossas vidas, é um amor inesgotável, é um amor incompreensível, que nenhuma coisa lá fora vai conseguir preencher. Porque quando nós erramos e pecamos e passamos por situações, nós pegamos e olhamos para Jesus: como Tu pode nos amar? Eu errei, Jesus, de novo naquilo. Como Tu pode nos amar? Mas Jesus, Ele vem, entra no seu quarto, entra na sua empresa, no seu local de trabalho, entra na escola, entra onde você estiver. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Não precisa falar mais nada, não precisa falar que você vai cantar um dia, que você vai fazer aquilo, você vai... Não, só isso. Nós temos que buscar cada vez mais ao Senhor, não por aquilo que Ele pode fazer, mas sim por aquilo que Ele é. Um dos pastores que tem ouvido bastante, que é aquele do Rastafari, esqueci o nome dele, como é que é o nome dele? Hã? Tommy Bright? Hã? Hã? Todd White, que é um dos homens que tem percorrido o mundo. Ele ora por pessoas na rua, ele faz coisas loucuras, ora pelo shopping, está no meio da farmácia, ele para tudo, começa a orar pela pessoa. Ele falou umas coisas que me deixou marcado, e eu quero repartir um pouco com vocês. Que ele falou que ele vai para a Bíblia não para pregar um sermão, ele não vai para a Bíblia para ganhar uma revelação, ele não vai para a Bíblia para poder ensinar as pessoas a dizer que ele é o melhor. Não, ele vai para a Bíblia para conhecer o seu Criador e saber quem Ele é. Você só vai saber quem você é nele quando você abrir esse livro na sua casa. Você só vai saber para que você foi chamado e conseguir falar como Pedro e João, sem nenhum medo, que Jesus pode levantar assim aquele coxo, pode sim restaurar a vida. Quando muitas vezes não tem solução, Ele fala: no meu nome tem. No meu nome tem. As portas fecharam, mas no meu nome a porta pode se abrir. No nome de Jesus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 18. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Ele fala assim, Romanos capítulo 8, versículo 18 fala:
Porque para mim tem por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Porque ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Tudo que a gente vem falando aqui sobre Pedro e João, o que eles manifestaram naquele tempo é também possível manifestar nesse tempo através do nome dele. Aqui ele fala sobre primícias do Espírito, fala sobre 3 coisas: esperança, intercessão e eleição. Vamos falar um pouquinho delas. Esperança. Quem é que vai te trazer esperança para a tua vida? Quem é que vai te dar força para levantar todo dia de manhã? É seu trabalho? É sua esposa? É seu marido? É seus filhos que te dão esperança? É um cargo dentro de uma empresa que te dá esperança de acordar de manhã? Não. Nada disso importa. O que te dá esperança ainda é o nome de Jesus. Ainda é viver uma vida com Ele nos lugares celestiais. Porque Ele falou: não se turbe o vosso coração. Fica tranquilo. Não se turbe o vosso coração. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele está preparando elas. E daqui a pouco eu não vou estar com vocês, vou estar junto com ela, dando o retoque final. A esperança de um dia melhor. A esperança de que amanhã será um dia melhor. É isso que Jesus nos traz nesses dias, uma esperança de que amanhã vai ser melhor do que hoje. Isso eu não falo com uma palavra dizendo para você de animação ou uma palavra de motivação. Não, é a palavra que o Senhor tem falado na sua Bíblia, que Ele traz esperança ao perdido. Ele traz esperança quando não há mais esperança no mundo, quando há fome, quando há escassez. Ele que vai trazer a esperança. Na segunda primícia do Espírito ele fala sobre intercessão. Porque quando nós temos esperança, nós temos que interceder por aquele que nos enviou. Nós temos que clamar a Ele. Ô Jesus, toca no meu filho que ele seja transformado. Ô Jesus, toca no meu amigo, ele não consegue largar das drogas, Senhor Deus, não consegue largar da bebida. Toca nele, Senhor Deus. Intercessão não é orar por você, é orar pelo outro. É você parar de falar suas orações: Senhor, tem conta do carro, tem conta de luz, meu Deus, o que eu vou fazer nas minhas férias? Não, é você orar por você, orar pelo outro. A intercessão é você dobrar o seu joelho, ficar horas para não orar pela sua vida, mas sim orar pelo outro. Por isso que Tiago foi um dos homens que mais levantou a sua igreja no seu tempo, porque ele orava, ele morreu ainda orando. Não parava de orar, ele intercedeu pela igreja e morreu por ela. Essa é a nossa missão, é você interceder pela igreja e também morrer por ela. Às vezes não no literalmente, mas morrer para você mesmo, para não olhar mais para os seus desejos, para os seus sonhos, mas sim olhar para os sonhos que Deus está colocando na sua vida, que pode ter certeza que são muito maiores e muito mais altos. Amém? A intercessão, ela move o coração de Deus. A oração, ela te traz uma intimidade com Ele, de conhecimento, mas a intercessão vai mover o coração dele. Por causa de uma intercessão de um homem chamado Moisés, ele não matou todo o povo. A intercessão da Esther, minha irmã Esther, a intercessão da mulher chamada Esther, que jejuou por 3 dias para poder se apresentar ao rei, para fazer um pedido a ele, moveram o coração de Deus e tem movido o coração do rei. Você pode mudar a história da sua família, da sua vida, dos seus filhos através da tua oração, da tua intercessão. Por isso que ainda tem muitos escolhidos lá fora que vão fazer um rebuliço no inferno, que vão pisar na cara do capeta, mas ainda não entenderam, mas através das suas orações, eles ainda a sua oração estão alcançando, e as misericórdias estão se renovando a cada dia. Por isso que eles não morrem ainda, porque Deus não permitiu.
É como se Deus falasse: não, acabou, ele vai morrer. E tu fala: não, deixa eu orar de novo, deixa eu orar de novo, deixa eu orar de novo, deixa eu orar de novo. Deus está te chamando nesses dias, não para se tornar famoso, mas para você se levantar como intercessor da sua igreja, da sua casa, da sua família. Para você, através da sua vida como testemunho, cada vez mais trazer esperança. Todos nós somos falhos, eu pessoalmente sou falho, todos nós somos pecadores, eu também sou um dos mais pecadores. Paulo dizia: eu sou um dos pecadores, eu não mereço. Imagina você na sua igreja, chega Paulo, um homem instruindo, que já passou por um monte de coisa, começa a pregar, e no meio da pregação, o homem instruído, você fica apavorado: meu Deus, quanta palavra, quanta sabedoria, e fala: eu sou os maiores pecadores aqui entre vocês. E na última primícia do Espírito, que fala nesse Romanos 8, ele fala sobre a eleição. Olha esses passos: a esperança, a intercessão e a eleição. Pastor, só um pouquinho, tu vai te contradizer agora. Você falou que não era para ser famoso. Calma, vou explicar. Você não tem que buscar a fama. Quem te dá fama é Ele, por causa da tua intimidade com Ele. Moisés, quem imaginaria que ele ia se tornar um dos maiores líderes de Israel e uma referência para gerações? Davi, quando ele matava o seu ursinho, matava o leão, tu acha que ele queria ser famoso? Quem imaginava ele que ia se tornar um dos maiores reis de Israel? Abraão. A diferença é que Abraão já foi falado na hora. Ele falou: eu vou agradecer o teu nome, conta as estrelas, conta a areia, vai ser grande sua descendência. Já avisou para ele o que ele ia ser. E ele passou por vários processos. Então, na última primícia do Espírito, ele fala sobre eleição. Então, quem te elege? Deus. Quando você prega, quando você canta, quando você ministra, e quando alguém fala, eu ouvo: meu Deus do céu, como a palavra foi boa. Mas não porque você é bom, é porque Ele é bom e tem misericórdia de vocês e tem misericórdia de mim. Deus te falou aqui no início do mundo, no início de tudo. Ele falou que te elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes de tudo ser feito, Ele te elegeu já nele. Ele já pegou você para si e te elegeu nele, no seu coração. E quando nós traímos a esperança para a nossa comunidade, para a nossa igreja, para o nosso lugar onde nós estamos, e quando nós intercedemos por aquilo, Ele vai te elegendo nele, no coração dele. Porque não há coisa melhor do que ter um relacionamento com Ele contínuo e saber que o nome dele tem poder para operar todas as coisas. Porque quando Isaías ele fala em 61, Deus, Ele ungiu ele, para quê? Para que Jesus tivesse fama e seu nome fosse exaltado entre as nações a princípio? Não, ele ungiu ele para que ele pudesse ir aos cativos, para ir aos doentes, para ir para aqueles que ninguém queria nada, para que assim sim o seu nome fosse exaltado. Você pode parar para analisar que na primeira tentação de Jesus, quando ele vai para o deserto, ele é tentado 3 vezes pelo diabo, e nas 3 vezes ele não é corrompido, porque ele sabia quem era o seu lugar. É isso que ele está fazendo com a gente nesses dias. Ele está te tentando com dinheiro, está te tentando com fama, está te tentando com cargos, com trabalhos, com lugares aqui da terra, mas ele está te mostrando que ele tem para você é muito maior do que ouro ou prata pode te dar. Quando os discípulos eles estavam já felizes: ó Senhor, já operamos ali, foram expulsos ali demônio, já curamos ali. Ele fala: não se vangloreis por causa disso. Se vangloreis para que o Senhor, fiquem felizes para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Então, igreja, qual é a nossa missão aqui? Qual é a obra do Senhor? Ganhar 10.000 almas? Amém. É bom, é importante. Ajudar o doente, sim, importante. Ajudar a pessoa que não tem condições financeiras, ajudar a ela.
ajudar o drogado a se reestruturar na sociedade, ajudar o assassino que está na cadeia a também entender que ele também foi amado por Jesus e Jesus morreu por ele também. Essa missão também faz parte, mas a obra é apenas única, é falar sobre o nome de Jesus Cristo, não há outra obra. Quando perguntaram para Jesus qual é a obra, qual é o significado da obra, qual é o primeiro, qual é o pilar, qual é a primeira coisa que nós vimos falou? Ele falou, a obra é esta, que anunciais o nome do Filho do Homem, daquele que vos enviou. Então que nessa noite você possa entender, e eu quero apenas repartir para vocês o que Deus tem falado ao meu coração. Que vocês possam comunicar às pessoas que também estão ao seu redor, que no meio de escassez, no meio de dor, você possa trazer uma esperança, uma palavra de conforto. Porque você vai olhar para dizer para ele, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o teu problema vai ser resolvido. E para tentar terminar aqui, Romanos 31 ao 39, é um dos versículos que mais é falado em todos os tempos. O cântico de vitória. Versículo 31 fala: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós, não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. E eu quero parar aqui um pouquinho e abrir um parênteses. Todos os dias nós passamos por tribulações. Todos os dias nós passamos por dificuldades. E quando a gente lê essa palavra, parece que vem como combustível para a nossa vida, dizendo: opa, agora a gente pode. Por quê? Porque a gente leu que Deus é por nós, quem será contra nós? Mas essa palavra, ela não vem dizer apenas para você que você continuar uma vida totalmente pecaminosa, uma vida totalmente distorcida, que essa palavra serve. Não. Essa aqui está falando sobre a palavra, sobre aqueles que estão ligados na videira. Essa palavra para aqueles que estão chamados os filhos de Deus. Em João capítulo 1, ele fala sobre o que? O verbo se fez carne e habitou entre os homens, e deu os direitos de chamarem o quê? Filhos de Deus. Mas tem um versículo antes: aquele que crê, aquele que crê no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. No versículo 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas, essa palavra a gente gosta, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem largura, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Há mais ou menos uns 2 anos atrás, antes de vir, acho que vai fazer 1 ano que a gente está aqui, 1 ano. Deus tinha entregado muitas coisas para nós, o que a gente faria. Ele tem cobrado muito da gente. E antes de vir para cá, estar com os irmãos, houve os momentos muitos de lutas, e ali aprendi muitas coisas também. Foi um momento que estava em um lugar e depois foi posto em um lugar que eu nem imaginava que poderia exercer aquele lugar.
Eu confesso a vocês que no dia que eu fui ungido pastor, eu não sabia, ninguém me avisou, ninguém me programou, falou, tu vai ser pastor, ninguém falou, foi na hora. Tanto se alguém olhar o vídeo, eu acho que a Denise, a minha sogra, tem o vídeo, se você vai para analisar, postou no Face, né, também, para analisar a minha cara, ou até a cara do bem, que a gente está surpreso, porque a gente não sabia. E naquele dia que a gente foi consagrado pastor, gente, eu senti o medo. Pensa no homem com medo. Meu Deus, e agora? Eu vou ter que comunicar sobre vidas, vou ter que ser um testemunho, vou ter que ser certo, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Não, fala, pastor, não, tire esse óleo de novo, eu não estou pronto ainda. Foi muito forte. Fomos ungidos. E depois na segunda-feira, eu tenho vergonha de falar isso, eu continuei na mesma coisa. O óleo é descido. Mas se você não tiver um relacionamento com Deus e obedecer a sua voz, nada vai mudar. Temos um exemplo na Bíblia, vamos falar também da Bíblia. Saul, o óleo não foi derramado sobre a cabeça dele, ele não foi tomado pelo Espírito do Senhor e arrancou um boi, despedaçou um boi e deu para cada tribo, para quem não fosse lutar com ele. Não foi um homem que era belo, alto e forte da sua época, foi derramado óleo. E quando recebeu a sua missão de matar os amalequitas, ele não o fez, porque o seu coração já não era mais de Deus. Então, voltando, eu continuei na minha vida ali. O óleo tinha descido sobre a cabeça. A responsabilidade de ser um pastor já tinha caído sobre a minha vida, mas ainda não tinha entendido pelo completo. Eu vou conversar uma coisa para vocês. Sofri bastante. Passei por momentos e dores de alma que quem estava no último do culto domingo, antes de virmos para cá, na outro lugar, eu caí no chão, me retorcia daquele jeito porque a minha alma estava chorando. O que eu quero falar isso para vocês? Que quando nós negligenciamos o chamado que Deus nos chamou, não importa se recebeu o óleo, não importa se você tem uma igreja de 10 mil membros, não importa se você tem pessoas que ouvem a sua voz, se você não tiver um relacionamento com Deus e obedecer os seus mandamentos, nada vale. E eu lembro que naquele momento na minha vida, depois disso, parecia que eu estava que nem o pessoal do Antigo Testamento. Eu colocava dinheiro no bolso, parecia que tinha um saco. Tinha um furo no meu bolso e o dinheiro caía, porque eu não conseguia sobreviver. Era dinheiro e vinha, a gente não sabia de onde vinha. Bem que olhava pra mim, meu Deus, a gente ganha bem, mas por que tá saindo? A gente não entendia. Mas a gente dava o dízimo. A gente dava o dízimo. Mas se você dá o dízimo sem entender o que você está dando, a sua vida não vai mudar. Porque o dízimo, ele serve como proteção à sua vida financeira e também para mudar o seu coração. O dízimo que você dá para a igreja, a primeira coisa não é para a igreja cresça e tenha bons lugares, não. A primeira coisa do dízimo é mudar o seu coração. Deus te modifica no seu coração. Então, eu não entendi aquilo que estava acontecendo e continuei na minha mesma vida, mesma mesmice, indo do trabalho, voltando no piloto automático. Quando aconteceu algo na igreja, não vou entrar em detalhes, que eu fui quase forçado a tomar uma liderança do lugar onde eu estava. E eu não estava preparado. Eu falei, mas eu não estou preparado. Gente, eu lembro como se fosse hoje. Num sábado, quando eu recebi uma ligação, o pastor disse, você vai pregar hoje. E te prepara porque você vai cuidar um pouco da igreja agora. Eu caí em lágrimas. Porque minha vida não estava correta, brigando com a esposa, dinheiro faltando, estresse no trabalho e não conseguindo modificar vidas ao meu lado. Eu disse, o que eu vou falar para essa gente? O que eu vou comunicar para eles se eu não tenho nada? Eu lembro que naquela mesma manhã eu passei quase a tarde toda chorando e pedindo a Deus o que eu vou falar, o que eu vou dizer, o que eu posso falar para eles. Naquela noite,
pela misericórdia de Deus, nada mérito meu, pela misericórdia de Deus, Deus usou tremendamente, entreguei algo sólido para eles, mas porque Deus queria. E falei também sobre um pouco do meu testemunho. E a partir daquele momento, Deus pegou tanto por dentro que é como se Ele falasse para mim: você quer ter uma vida comigo? Agora eu vou começar a te chamar. Porque agora você tem que entender que para aquilo que você foi chamado é muito importante. Não negligencie o seu chamado. No domingo, pregamos novamente e Deus começou a operar. E na segunda e na terça, comecei a ter um relacionamento com Ele. Gente, o que eu estou falando aqui não é para vanglória não, preste atenção. Para que você entenda também que se nós tivermos um relacionamento com Ele e não negligenciarmos o chamado que Ele nos chamou, não importa se é ministração, se é ser pastor, se é ser diácono, se é ser evangelista, não importa. Se você negligenciar isso, você nunca vai conseguir alcançar aquilo que Deus prometeu que você faria. Mas aí estávamos lá, jovens, ministrando. Aí domingo a gente vem pra cá, pro culto. Eu falo pastor Marcos, meu pai. E naquele domingo, eu pensando: vamos aqui visitar o pai um pouco, faz tempo que a gente não vem, dá um chego. E naquela noite tudo mudou. Porque a partir do momento que eu comecei a entender meu chamado e andar por ele, Deus me deu um novo destino. E Deus faz isso com você. Quando você entende o teu chamado, Ele tira onde você nunca vai frutificar para colocar em um lugar onde você vai frutificar. Entenda que você, para poder frutificar como árvore, dar bons frutos e frutos que permaneçam, você precisa ter água corrente. Você precisa ter um lugar onde a sua árvore lá vai ter uma sombra para poder te repousar pela manhã. Precisa ter um vento para te fortalecer e te manter firme. Precisa ter uma terra boa onde a sua raiz ela fique fortificada. É a primeira coisa que quando a gente veio para cá, a primeira coisa que é bem que se olhamos, a gente não quer nada, a gente quer cuidar de jovens, não quer ministrar, a gente não quer cuidar do louvor, a gente quer nada, a gente quer ficar no banco só comer agora. Ó o Mateus sendo burro de novo. Negligenciei meu chamado de novo, mas foi por apenas uma semana. O pai nos chamou e falou: sabe por que tu foi chamado, né? Aí eu falei pra ele: eu sei. Então tá, daqui um tempo tu vai cuidar dos jovens. Aí começamos a cuidar dos jovens. Aí me chamou novamente: sabe por que foi chamado, né? Gente, a conversa não foi assim, mas eu tô parafraseando. Mas ele agora falou assim: sabe por que foi chamado? Vai cuidar agora do curso de louvor. Gente, eu repito novamente: o que eu tô falando aqui não é para minha vanglória, pelo amor de Deus. Isso aqui é para glorificar o nome de Jesus. Porque eu não sou nada, eu sou um pecador. Eu não mereço estar nesse altar. Mas pela sua misericórdia, Ele te levanta pela mão e diz que você sim pode exercer o seu chamado, se você andar com Ele. Gente, eu sinto muito forte a presença do Espírito. E sinto que nessa noite o Senhor está tocando em pessoas, em lugares diferentes, em algo singular a você, dizendo que o seu chamado ele não morreu ainda. Você pode ter enterrado, o inimigo pode ter te ajudado a enterrar, mas Jesus está te dando uma pá. E com essa pá Ele vai tirar toda a eira. E você vai voltar a queimar novamente como você queimava antes. Você vai voltar a falar sobre Jesus novamente. Você vai começar a ter sede pela palavra. E desde então a gente está aqui falando aos jovens, ministrando, orando. E sempre falo para eles: ora por mim, me ajuda. Faz um estilo de louvor, me aguenta, eu sou chato. Ora por mim, porque eu não mereço. E eu já falo: te prepara, o próximo são vocês. Porque a missão também da igreja não é ficar só apenas uma pessoa, é continuação. Deus só teve que acabar com uma geração porque não entenderam, porque o propósito inicial dele é sempre continuar em geração em geração, e os séculos dos séculos. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o mesmo, Ele não muda, Ele não mudou, Ele nunca vai mudar.
Em nome de Jesus, esta noite Ele já está modificando corações. Em nome de Jesus, está te chamando para você fazer aquilo que você deve fazer. Nenhum outro vai fazer, é você. Gente, eu não consigo falar mais. A presença de Deus é muito forte aqui. Aí depois, quando a gente falou isso, e quase uma semana depois, antes de a gente aceitar o ministério e o louvor e os jovens, uma das palavras que mais me tocou naqueles dias, e uma das músicas que a gente vem cantando sobre Deixa Queimar, foi de Jeremias: há um fogo cerrado no meu peito, que não me dá descanso. E assim como na palavra de Jeremias, ele falou que tinha um fogo que cerrava os seus ossos. E quando ele pensou em desistir, eu já falei isso aqui, mas eu torno a falar, porque a sua palavra está se renovando. Ele falava, e quando o seu fogo vinha sobre os seus ossos, cerrado no seu peito, ele falou: ai de mim se não falar sobre a palavra do Senhor. Em Atos 4, versículo 20, ele fala assim, não precisa abrir, só que você preste atenção. Antes, no versículo 18, quando Pedro ainda e João estavam no Sinédrio, os sacerdotes falaram assim para ele, e chamando-os disseram-lhes absolutamente que não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Versículo 19, respondeu porém Pedro e João, disseram: julgai-vos vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a de Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Versículo 20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Como vão deixar de falar? Como vamos deixar de falar para as pessoas que Deus pode mudar elas? Ali os sacerdotes estavam tentando calar a boca de João. Pedro falando: não ensine mais sobre ele. Mas ele fala: justo diante de Deus. Como a gente pode deixar de falar? Feche teus olhos por um minuto. Se coloque de pé. Sai do seu lugar, sai do ambiente. Venha cá, quero orar por você. Venha cá. Sai do seu lugar. Eu quero orar por você. E eu quero dar um exemplo aqui também um pouco da Bíblia. João, Pedro, Tiago, os discípulos. Quando Jesus morreu, o que eles foram fazer? Ah, pastora, saíram pregando para todo mundo. Não, se esconderam. E Jesus apareceu para eles. Falou o que eles deviam fazer. Abençoou. Saiu. O que eles fizeram? Continuaram ali escondidos. Faltou um, pastor. Faltou um. Tomé não estava lá. Falaram para ele: Tomé, Jesus apareceu aqui, mostrou as marcas e já nos deu algumas coisas que a gente deve fazer. Sabe por que vocês não fizeram? Estamos com medo. Aí o que ele faz? Volta para Tomé. Mostra para Tomé. Ó, aqui, ó. Toca aqui. E sabe o que quer dizer? Que Jesus está salvando aqueles que crerem nele porque viram e também aqueles que não creram nele. Ah, pastor, agora sim, todo mundo saiu de lá e começou a pregar o evangelho como ninguém. Não. Foram tudo voltar a fazer o que eles faziam. Jesus apareceu para eles no período de 40 dias ainda. Deixa eu entender, Jesus caminhou 3 anos com ele.
deu todas as instruções, falou suas diretrizes, falou o que eles deviam fazer, morreu, ressuscitou, voltou para eles, falou o que eles deviam fazer, não fizeram, e ele continuou aparecendo até que eles entendessem o que eles deveriam fazer. Uma das últimas palavras que Jesus fala antes de subir ao monte e ir ao Pai, ele fala com Pedro. Olha para Pedro e pergunta: tu me amas? Jesus está fazendo essa pergunta para nós nessa noite. Tu me amas? O que Pedro diz? Amo. Apacenta meu rebanho. Tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. Cuida do meu povo. Tu me amas, Pedro? Pedro já ficou mordido já. Pô, terceira vez. Eu te amo, Senhor. Não dá. Cuida da igreja. Depois que ele fala isso, a partir daquele momento começa a acender deles, e como se eles tivessem sentado em bancos e tivesse passado um filme para eles de tudo o que tinha acontecido na frente deles, e eles se lembraram de tudo aquilo que eles deveriam fazer e começaram a pregar. Em Atos capítulo 2, quando ele fala ali sobre Pentecostes, Pedro se levanta no meio deles e começa a discursar. O homem que fez um monte de coisa, ele converte naquela quase 3.000 almas. É possível. Por isso que nesta noite, o nome de Jesus que eu falo aqui e que a Bíblia nos fala, além de ele ser exaltado, ele vai te mostrar quem é o seu nome e qual o seu chamado. Uma das frases que nós temos que entender é: o dia que você descobrir para que você foi chamado, você não vai querer ser mais ninguém, você só vai querer ser aquilo. Então nessa noite eu quero que você feche os teus olhos agora e coloque a mão no seu coração, se você quiser, é claro, e comece a dizer: Jesus, eu quero ser usado, eu quero ser lapidado. Feche teus olhos, como um ato de fé, comece a proclamar. Comece a dizer: Jesus, eu não sou nada, mas eu quero ser lapidado. Jesus, eu preciso ser mudado. Eu fui chamado para algo, eu sei, então comece a exercer o chamado que fui chamado. E através do teu nome eu posso operar milagres, mas não porque eu sou bom, mas porque o Senhor é bom. Senhor, nessa noite muda o meu coração, transforma e renova a minha mente, para que eu possa entender que mesmo que eu fuja, mesmo que eu corra, mesmo que eu me esconda debaixo da minha cama, lá você vai me encontrar. Mesmo que eu tente mudar meu coração e tentar esconder algo no mais íntimo do meu ser, o Senhor conhece todas as coisas, porque antes de eu falar, o Senhor já conhece cada palavra. Então nessa noite, Jesus, eu quero, Senhor Deus, queimar por Ti novamente como não queimei. Eu quero derramar o Teu Espírito, ó Pai. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Se eu fui chamado para cantar, para ministrar, que eu ministre. Se eu fui chamado para entregar profecia, ser profeta na Tua casa, que eu profetize. Se eu fui chamado para operar maravilhas e milagres em Teu nome, que eu opere. Se eu fui chamado para ser missionário e as nações, que eu faça. Se eu fui chamado apenas para ser ali, Senhor Deus, que fique conversando com os meus irmãos através da minha vida, do meu trabalho, que eu faça. Então que nessa noite o seu chamado seja destravado em nome de Jesus. Que as promessas que Deus falou sobre a sua vida comece a caminhar agora. Extraiam, deixe ele extrair de você. Não renegue o seu chamado, não negligencie o seu chamado. Que em nome de Jesus nessa noite ele se desperte em você. Uma fome, uma sede incansável pela sua palavra, pelo seu amor, pelo seu amor. Em nome de Jesus. Jesus. No nome de Jesus. Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todo
teus planos, Deus, hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Vem tua presença, eu vou me derramar e declarar